Muito bem, pessoal. Vídeo de hoje, vou trazer aqui uma atualização do DXY para vocês, atualização técnica. Eu que devo, ao longo desse mês aqui de março, tá? Fazer aqui alguns conteúdos educacionais, mas para voltar a postar no Preço Importa, vamos também relembrar ali os resumos semanais, né? Não sei se eu vou conseguir manter os resumos semanais para vocês. Não sei se eu vou ter muito, se eu vejo muito sentido nisso aqui nesse canal, mas eu convido a todos que gostam desse resumo a continuarem inscritos e ativarem as notificações, porque agora o canal vai ter uma pegada mais educacional aqui de análise gráfica. Quem gosta da maneira pela qual eu enxergo o mercado, fique inscrito e ative as notificações, porque o papo vai ser bem de curiosidades, entre aspas, educacional e análise técnica. No vídeo de hoje, falo sobre DXY, falo também sobre o nosso dólar, na ótica mais de swing trade do que de day trade, pessoal, e de cenário para vocês aqui para o dólar. Hoje, dia 16 de março, disclaimer na tela, eu sou Bruno Mazzoni, analista CNPI técnico. Vamos lá, pessoal. Vou comentar aqui, começar com o gráfico do nosso DXY, tá? Nosso não, né? Do mundo. Então, a expectativa que eu tenho para o DXY, com os dados e também com a narrativa atual. Desde 2024, então, esse cara abre, nosso Ibovespa não consegue respirar. Em um momento ali, conseguimos achar um fundo. Esse é um gráfico semanal, porque o DXY achou topo. Então faz o quê? 1, 2, 3 semanas que o Ibovespa não perde mínima, tá? Pós-rolagem, principalmente, né? Até vou pegar o gráfico do Ibov aqui. Nós estamos, esse é um gráfico diário, né? Então basicamente isso, né? Um mês, mais ou menos, sem perder mínima, tá? O Ibovespa, muito porque a correlação tá bem fidedigna, né? O DXY fez topo, tá? Em um mês e meio ali, mais aproximadamente. Bom, qual o problema, pessoal? Eu acho que o DXY rompe esse topo, não por muito, tá? Mas rompe. É o 105,06, 105,425 me parece ser dia, tá? Para o DXY. E aí sim, a expectativa que eu tenho é que ele venha a ceder. Ceder por quê, pessoal? Porque nós estamos já coletando alguns dados econômicos americanos de aumento de inflação, principalmente vindo de petróleo, principalmente vindo do setor imobiliário, tá? E desaceleração econômica. Isso deve fazer com que a pressão por um corte de juros em julho, tá? Bem verdade. Mas a narrativa para esse corte de juros fique mais claro. Apesar de ser em julho e não em março, e não em maio, como o mercado queria, porque queria, tá? Esse corte de juros deve vir. E deve vir em julho, mas a comunicação é o que importa, né? Vejam o que aconteceu com o mercado em novembro. Né? Muito importante, né? Outubro, novembro ali, porque o Fed pivotou, né? Aproximadamente entre fim de outubro e novembro. Aí o DXY fechou bastante e a nossa bolsa voou. Tá? Nesse momento, pessoal, a gente deve ter, então, nos meses de março, abril e maio, tá? O DXY consolidado entre mínima feita em março e máxima feita, tá? Em fevereiro. Tá? Certo? Mas durante a alta, o Ibovespa cede. E aí, quando tocar aqui, o Ibovespa deve performar na sua mínima desse primeiro semestre. É isso que eu imagino. Né? Falei no vídeo do Ibovespa. Então, imagina uma escorregada do Ibovespa assim, tá? Mas uma retomada super rápida após essa escorregada. Porque não vejo a tendência para o dólar de valorização. Especificamente e taticamente no relativo, sim, no curto prazo. Tá? Mas não vejo no médio e longo prazo essa tal valorização, principalmente até agosto. De agosto em diante, aí tem eleição, aí acho que o dólar pode ter um movimento muito mais volátil, tá? Do que o pré-agosto. E, na minha opinião, vai ser basicamente um rally do dólar de curto prazo, seu gráfico diário do DXY. Então, eu acredito sim nesse rally, então, mas com muita dificuldade a partir do 105. Muita mesmo. E essa dificuldade vai ser tamanha. É minha expectativa que lá em maio, tá? Primeira quinzena ou segunda quinzena, ele comece a ceder, fazendo o rally dos emergentes acontecerem. E esse ceder, pessoal, pode trazer o DXY e deve trazer o DXY para baixo dos 100 pontos de novo. Tá? É isso que eu imagino para o DXY. Então, construtivo estou. Dentro da consolidação atual, a gente vai beijar quase o topo para ceder. Pós-eleição americana ou durante as eleições americanas, tá? A gente pode voltar tranquilamente para o 107, 108, pessoal. Segundo semestre desse ano aqui. Tá? Mas calma, é outro mundo ali no segundo semestre. No primeiro semestre, no mundo que vivemos, tá?
Segure os cintos, é o período de acumulação dos emergentes, na minha opinião. Então aproveitem para acumular ações e etc. Enquanto esse cara sobe até essa faixinha aqui, para que aí você surfe a alta posicionado. Tá? A alta da bolsa emergente, da B3, por exemplo, da Bovespa, e da queda do DXY. É isso que eu imagino, esse é meu cenário. E aí, para você, operador de dólar futuro, pessoal, olhando para o consolidado aqui, os melhores pontos de compra estão distantes do preço de fechamento, que fechou a 5, né, aproximadamente. Então fica difícil aqui para swingar com baixo risco. Quais são os descontos? 4.953,5, 4.952, 947,5, 960. Tá? Isso olhando no gráfico diário, não estou nem indo para o intraday, certo? E os alvos, né, como o DXY, na minha opinião, rabisca, né, o topinho feito em fevereiro, o nosso dólar também rabisca o topinho feito em fevereiro. Seria a minha opinião. E vem aqui testar de novo esse bloco de ordens importante, que é o salvador da pátria, inclusive. Tá? Com 50,27,5, 50,36 e os 50,45. No meu cenário, bases são os principais pontos de resistência. Principalmente o 36, tá? E o 45. Passou o 45, uma violinada, um dia específico ali, não vai muito longe. 54,5 e 58, tá? Para depois ceder com tudo, pessoal. E ainda no primeiro semestre, a gente está falando, então, o movimento do dólar que eu vislumbro ali para pessoa física. Melhor compra aqui embaixo. Isso de acontecer, mas se acontecer, aproveite. Minha opinião, é um bom desconto. E vendas, pessoal, somente nessa região aqui. E a venda tem mais pernada para se aproveitar do que a compra. E a pernada da venda, pessoal, traria os preços de volta dos 4.898 até o 4.880. Rapidinho. Tá? Enquanto a alta, vocês estão vendo, está sendo aqui de colherinha, né? De bem devagarzinho. Certo? Então essa é a minha expectativa, pessoal. Lembrando, né, o convite que eu faço para vocês aqui do canal. O papo ele vai ser mais educacional. Então, a minha ideia aqui é trazer ativos, ações, ETFs, não só índice dólar, e falar, por exemplo, sobre gráfico de linha, né, como definir os principais suportes e resistências, tá? Tanto do dólar como de qualquer outro ativo, tá? Como definir as violinadas, tá? Quais indicadores eu utilizo, por quê. Então vai ser um educacional, vai ser um trabalho previdenciário que eu pretendo fazer aqui no Preço Importa, para deixar realmente uma parte mais educacional técnica, que é o certificado que eu tenho de CNPI. Faz mais jus. Enquanto que lá no Clube dos Dividendos, clássico, né? Para os investidores de longo prazo que também gostam de olhar para preço. Tá? Valor importa, preço também importa. Então o Clube dos Dividendos é mais para tese de investimento. Tá? E aqui o Preço Importa vai ser mais para aprendizado de uma das partes que eu faço aqui no mercado financeiro, de uma das escolas que eu utilizo para investir, que é a análise gráfica. Lá no Clube dos Dividendos você vai ter ali parte macro, fundamentos, valuation, tá? E aí termino com análise gráfica, mas sempre passando por slides, nunca explorando o educacional, o porquê, como que eu construo o gráfico, o porquê do valuation, etc. Aqui nesse vídeo vai ser o porquê, só que o porquê só da análise técnica. Consigo focar. Então deixo esse convite para vocês aí convidarem amigos e ativarem as notificações se já são inscritos. Um abraço. Tchau, tchau.